Bem, eu, eu coloquei uma apresentação minha aqui, mas eu vou me apresentar de forma verbal mesmo, para que a gente possa já entrar no conteúdo, tá? Eu sou Manu Dyer, sou especialista em reprogramação de traumas e bloqueios emocionais. Vim da formação de fisioterapia, depois que eu fui fazer transição de carreira para essa área terapêutica, então vim fazendo cursos voltados para a expansão da mente, practitioner em programação neurolinguística com coach ontológico e filosofia, facilitadora de bioalinhamento. Então, vim trazendo toda essa bagagem para me ajudar a me conhecer e para depois que eu conseguisse transbordar isso, eu fazer isso como a minha, como posso dizer, a minha fonte principal. E isso aconteceu já tem alguns anos e foi para mim a melhor coisa, a melhor escolha que eu fiz na vida. Todo o meu estudo foi voltado para entender a mente humana, entender o que acontecia. Então, até estudando a nova medicina germânica, que eu tenho formação nessa área também, entendendo que os sintomas físicos, eles vêm, se desenvolvem, eles impactam a gente através de um impacto emocional, entendendo que também todo comportamento, ele está ligado ao nosso mapa mental, e o que constrói o nosso mapa mental são as nossas vivências. E essas vivências a gente está colocando dentro do pacote traumas, crenças, tudo que a gente viu, viu de novo, viu novamente, e tudo que você recebeu no seu sistema com um valor muito intenso, emocional. Então, isso tudo fica registrado no nosso sistema límbico, no nosso cérebro, e faz com que você acabe vendo a vida de uma forma diferente, a partir daquele filtro. E foi assim que eu comecei a entender como as coisas funcionavam. Todas as minhas formações foram voltadas para entender dentro da neurociência, também fiz especialização em neurociência. Então, tudo que a gente veio estudando foi para compreender se isso acontece, se essa captação acontece de informações, como a gente pode reverter isso? Será que não tem reversão? Será que quando acontece um trauma, um impacto grande na nossa vida, a gente vai morrer com aquilo ali? A gente vai morrer com aquela dor? E aí a gente descobre dentro da neurociência que não. A gente descobre que dentro do ativismo quântico, que eu também sou ativista quântica, eu sou aluna do professor Amit Goswami, a gente entende que não, que a gente pode mudar sim as nossas programações pela nossa neuroplasticidade, o nosso cérebro. Ele é capaz de se remodelar o tempo todo, ele cria experiências novas, cria caminhos neurais novos para que a gente possa ter novos comportamentos, novas visões de mundo. E aí eu desenvolvi um programa que a gente faz uma reprogramação positiva, a gente desensibiliza aquela dor, você não vai ter um AVC e vai esquecer do que aconteceu. Não vai acontecer isso, sem chance. A não ser que você tenha um AVC. Você não quer isso, não é isso? Então, como isso não vai acontecer, é como se você pudesse olhar para trás, não sentir aquela dor mais, e usar aquilo como referência, uma bússola para a tua vida. Você não fica preso às emoções do passado. Você entende aquilo, você entende que aquilo ali faz parte de uma construção de aprendizado e você segue livre do passado. E basicamente é isso que a gente faz dentro do trabalho que eu desenvolvi. E é um trabalho breve de alto impacto emocional. Por isso que quando a mim me chamou para fazer, eu falei, faço questão de falar disso para o mundo, porque muitas pessoas acreditam que são vítimas, que vão ficar ali naquela situação. Passei por um abuso psicológico, passei por um abuso físico, violência física, passei por um abuso sexual. E aí, agora, nossa, eu sou. Não, você não é uma vítima. Você pode ser a protagonista agora, usando isso, desensibilizando aquela dor, porque fica uma dor, não tem como, fica uma dor, fica um impacto, mas você pode usar aquilo desensibilizando o que te paralisa e fortalecendo aquilo para que você transborde e ou ajude outras pessoas, ou aquilo não aconteça mais com você, aquilo saia do teu programa, saia do teu radar. Porque vocês concordam comigo que quando a gente tem um programa instalado no nosso sistema, no nosso cérebro, aquele programa fica rodando o tempo todo, mesmo que você não fique pensando naquilo, aquilo está rodando.
Então, aquilo está gerindo comportamentos, atraindo relacionamentos, atraindo situações. E quando eu estou presa a um abuso, quando eu estou presa a um bullying, quando eu estou presa a registros da minha primeira e segunda infância, não há livre-arbítrio. Não há livre-arbítrio. Você fica, sem perceber, escravo daquelas impressões. E aí você vive na reação, vive na reação. Você não age, você reage o tempo todo. E aí, quando você vê, você não consegue construir relacionamentos saudáveis porque você não dá conta. É o tempo todo gatilho emocional, ou de proteção, ou de, ou de rejeição, ou medo de ser abandonado e você não se aprofunda em relacionamento nenhum. Tem tantos impactos que os abusos, no geral, podem trazer para a gente, que os traumas. E por que eu falo de abuso? Eu, mais 5 amigas, 5 sócias, abrimos um Instituto de Proteção à Infância e à Mulher contra Abuso, e abuso de todos os níveis. E a gente entende que o abuso, quando a gente fala de abuso, não é um abuso como a gente está acostumado a encarar. É um estupro, é uma coisa grotesca. Às vezes é um abuso invisível. E o que é um abuso invisível? Dentro da nossa criação, eu tenho hoje uma gama boa de pessoas que eu atendo e eu posso te dizer que 95% são abusadas, foram abusadas. E abusos o quê? Psicológicos. Muitas das vezes a gente não expressou aquelas emoções que a gente precisava ter expressado e a gente somatizou no nosso sistema. A gente reage hoje, a nossa criança querendo dar aquele grito de liberdade, é ela ativa lá no nosso sistema querendo ter feito isso e ela não fez. E aí ela fica descontando isso na vida dela de forma inconsciente. São abusos físicos, onde a gente fala, um tapinha não dói. Pode não doer de forma física, como a gente, eu aguento. Mas você está ensinando aquela criança como funciona a vida. Então, a forma que ela vê a vida é uma forma alterada de ver e de reagir. Então, aquilo vai interferir nos relacionamentos, aquilo vai interferir na autoconfiança, na autoestima dela, tá? E os abusos sexuais. Os abusos sexuais, eu posso dizer para vocês que eu fiquei chocada quando eu comecei a trabalhar com isso e receber muitas pessoas que durante uma sessão comigo vinham um acesso que ela não lembrava, inclusive isso já aconteceu comigo, de abuso. E abuso não precisa ser estupro, né? Então, você vê um adulto aliciando uma criança ou uma criança tendo jogos sexuais com outras crianças, e dependendo da idade, aquilo é caracterizado como abuso, aquilo mexe com o entendimento dela de vida. Até os 7 anos, a gente ainda não construiu pensamentos próprios, a gente não construiu. Então, a gente está apenas modelando o que está acontecendo no ambiente e quem está ali na frente. Todos os nossos filtros, todos os nossos escudos estão sendo criados ali. Então, até aquele momento, por isso que é importante a gente olhar e ver se, e perceber que às vezes tem lá no filme, como é que é? Faixa livre, como é que fala isso? Livre, sem recomendação, a partir de 12 anos, a partir de 13 anos. Por que isso é muito importante? Muitas das vezes o tema é livre, mas você vê coisas lá dentro que estão adultizando aquela criança antes do tempo. Não é que vai esconder, mas tudo tem um tempo para ser apresentado a ela. E quando as coisas são apresentadas antes do tempo, como a sexualidade, como o mundo que não é bom, que dentro da antroposofia que a gente estuda também, o primeiro setênio é o mundo bom. Tudo que acontece diferente do que no final vai dar tudo certo, traumatiza. Não tem problema papai e mamãe se separar, mas se eles se separarem de forma traumática e abusiva, vai ser um trauma. Por isso que isso confunde muito. As pessoas falam, ai meu Deus, eu fico porque é por causa dos meus filhos. Não, é só saber fazer da melhor forma possível. Porque eles ainda não entenderam o que é bom e o que não é. Eles não têm esse grau de maturidade. No segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, o que mais acontece são os nossos bullying que a gente passa. Na verdade, dos 14 aos 21, um pouquinho menos, acontece muito bullying, porque eu estou buscando a minha tribo, eu estou olhando para frente, eu estou criticando aqueles que estão perto. Isso tudo, quando a gente começa a entender como funciona a nossa mente,
E eu precisei estudar tudo isso para entender o que acontecia em cada setênio, até o nosso setênio, o setênio que a gente está agora, o setênio mais para frente. Você começa a entender que tem horas que você está voltado para dentro, tem horas que você está voltado para fora, tem horas que você está procurando buscar justiça no mundo, tem horas que você já entende que é o protagonista da tua vida e que você está buscando uma autoanálise e falar o que eu posso mudar em mim para impactar o mundo ou impactar a minha vida. Então, quando você começa a construir toda essa trama, você junta essa trama e vira uma colcha linda, fica mais fácil a nossa jornada. E eu começo a entender que eu não sou vítima dos que passaram. Eu não sou vítima dos meus abusos, dos meus traumas. Eu simplesmente aprendi. E o que eu faço a partir de agora com isso? Né? Então, eu costumo colocar aqui, ó, vamos criar uma nova mente para um novo futuro. Né? Eu amo o Joe Dispenza, inclusive ele é o autor do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Quem quiser, eu envio o PDF, tá bom? Eu tenho esse PDF maravilhoso. Eu tenho o livro físico também, então adoro o livro físico. Aconselho vocês a ter também esse hábito. Então, ele traz muito isso, ele traz a quântica, que eu vou explicar mais na frente para vocês, e ele traz também esse olhar da epigenética, de entender que você vem com genes, só que você, dentro da tua ambiência, dentro da tua experiência, você pode ativar ou não genes. Você não é escravo de nada que aconteceu antes de você. Mas sim, a partir de agora, das tuas escolhas de agora, você pode mudar completamente a tua história. Não está satisfeito com a vida que você está tendo? Vamos olhar traumas, vamos olhar crenças. Porque o teu registro, você hoje é um ser humano que tem muita informação. Vamos combinar que a gente tem muita informação? Só que tudo que chega para a gente é como se eu estivesse convencendo vocês pela forma racional de que algo é melhor, tá? Só que dentro do programa de vocês existe um registro emocional, que são corpos diferentes, o corpo mental e o corpo emocional, de que aquilo não é uma verdade. Muitas vezes uma crença é criada pelo alto impacto emocional lá atrás. Aí eu estou tentando falar com o seu mental, já quem tenta não consegue, né? Então eu estou falando com o seu mental, mas o teu emocional que reage muito mais rápido, ele não está mudando. Então, vamos lá, comigo. Vocês entendem que vocês podem estudar 20 anos de autoconhecimento, só que o seu programa emocional, o registro dele, foi com 5 anos, 6 anos, 7 anos, 14 anos. Aquela criança de 5, 6, 7, 14, 2 anos, ela não tinha autoconhecimento. Ela não tem o mesmo raciocínio que você. E você está conectado emocionalmente com ela, não é com o seu adulto de agora. Então, nada funciona e é por isso que vocês não aplicam certas coisas. Porque o corpo mental de vocês está no passado. E aí é que vem o objetivo dessa aula de hoje, entender, mostrar para vocês que há como superar esses traumas, esses abusos, quando a gente mexe lá no que aconteceu, de uma forma que acalme o seu sistema, que desligue aquele alarme biológico e fale assim, ó, já passou. Só que não adianta falar para o adulto que já passou. Eu estou no trauma. Se você perceber uma pessoa dentro dos cursos de capacitação que eu dou para terapeuta, quando a gente ensina para eles, quando a gente está olhando nos olhos, a gente vê na hora que ele está falando do trauma, vocês vão começar, podem testar isso, as pessoas começam a dilatar a pupila, ruborizar, a garganta começa a secar. Essa informação que eu estou dando para vocês são sintomas de um trauma, porque só de imaginar o meu corpo físico reage. E é por isso que é tão importante a gente reprogramar o passado, os traumas, os bloqueios, por mais que você não se lembre. Se você tem trauma agora, se você tem travas agora, se a tua vida não está como você deseja, você não está feliz nos relacionamentos, você não está feliz com os teus resultados, tem que olhar para lá. Só que olhar e sair. E como é que faz isso? É justamente como eu estou contando para vocês aqui. Existe um processo onde você desensibiliza o seu emocional e você associa o que você aprendeu agora com aquela criança que está lá. Você faz um rapport, na PNL a gente chama, uma ponte de conexão. Você leva informação a ela. E aí as coisas começam naturalmente a acontecer, tá?
Então, eu coloquei esse slide aqui, ó, construindo programações. E eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar como é que constrói uma programação, como é que constrói dentro do nosso cérebro essas informações. A partir de uma modelagem linear, racional, onde a gente fica repetindo, repetindo. Quantas vezes a gente tem que repetir para um bebê? Não bota o dedo aí, não bota o dedo aí, não bota o dedo aí. E ele, 5 minutos depois, está lá e botando o dedo. Ele está na modelagem linear. Uma hora ele vai aprender. Com muita paciência, entendendo sobre os setênios, sobre desenvolvimento humano, sobre desenvolvimento da mente humana, você não perde a paciência. Só que se você não entende isso, você acha que ele está teimando com você. Ele só não retém ainda. E aí você fica lá, fica lá, fica lá, fica engatilhando a tua criança. Só que também tem as mamães que falam assim: deixa meter o dedinho na tomada, porque quando ele colocar o dedinho na tomada, ele para. Mas por que que acontece isso? Vocês já pararam para pensar? É porque ele tem um registro de alto impacto emocional. Ele entra naquela via do trauma, porque aquilo ameaça a sobrevivência dele. Então, ele registra no sistema límbico. Isso é o trauma, tá? E com tudo na vida é assim. Na hora que você está lá, pequenininho, ele não está esperando um grito, ele não está esperando apanhar. E quando isso acontece, ele cria um registro. Ele começa a registrar isso e começa a construir uma linha ao longo dos anos de raciocínio, de personalidade, de reações, de crenças, de princípios e valores. E você tem tudo isso. Manu, você está, então, dizendo que as gerações anteriores, até a gente mesmo, a gente fazia muito errado? Não, gente. O conhecimento liberta. A gente, há um tempo atrás, a gente não tinha a mínima noção das coisas que a gente tem hoje. Então, a gente não pode se culpar, nem culpar ninguém pelo que eles não tiveram acesso. Ninguém deu 50% do que podia, todo mundo deu 100% que podia. Já ressignifica. Então, a proposta é justamente a gente vir para o agora e olhar para ver o que, que dá para a gente reprogramar, o que, que dá para a gente olhar de forma diferente. E reprogramar nada mais é ressignificar. E o ressignificar tem um impacto diferente no nosso sistema como um todo. Por exemplo, se eu falar para vocês, meninas, vamos beijar um sapo? Eu acho que a maioria de vocês vai falar, cara, fala sério, mano, que eu vou beijar esse sapo nojento. Mas, se eu falo para vocês, meninas, aconteceu algo muito fantástico, e vocês estão acreditando em mim. Esse sapo é um homem incrível, é um homem maravilhoso, é um homem que ele merece a nossa compaixão. Ele é um homem lindo, e ele, quando ele se transformar em homem novamente, ele vai ajudar vocês em tudo que vocês precisarem. Ele é o super-homem, o super-homem. Já muda. E se eu falar assim, você ainda vai ganhar 1 milhão para dar um beijo nesse sapo? Opa! Não estou falando em relação a dinheiro, estou falando em relação a significado. Mudou o significado? Agora, beijar aquele sapo não é nojento. Beijar aquele sapo pode ser uma salvação, pode ser uma solução. E ele não fica mais tão nojento. Quando você vai beijar ele, você não vai beijar com tanto nojo. Você vai beijar com esperança. Então muda o significado. Muitas mudariam, falar, agora eu beijo. Tem outras que falariam, de jeito nenhum, pode ser trauma. Mas, se você falar, agora eu beijo, mudou o significado para ti interno. Tudo que a gente muda o significado interno, muda os resultados. O lance é, como eu mudo os significados internos? De duas formas. Da mesma forma que eu impactei negativamente, eu tenho que fazer um impacto inverso, ou repetir, repetir, repetir. Não tem terapias que a gente fica 20 anos falando a mesma coisa, vai lá todo mês, de 15 em 15 dias? É o racional, é o racional. Uma hora realmente vai melhorar um pouco, vai transformar alguma área, mas demora. É por isso que eu escolhi terapia breve de alto impacto, porque eu não dou conta disso. Então, eu prefiro ir no impacto emocional.
Eu vou lá, eu entendo o que acontece para fazer um registro de longo prazo, e a gente vai lá e reprograma o longo prazo, com as mesmas condições. Só que tem uma etapa, um passo a passo. Primeiro você tem que dessensibilizar seu emocional, equilibrar seu emocional, trazer aqui para vocês autoconhecimento. Michele trazendo para vocês autoconhecimento, aonde vocês encontrarem, porém, filtrar também tudo aquilo que chega. Porque se eu recebo muito e aplico pouco, na minha vida principalmente, eu me sinto não inteira. Eu vou ferir um arquétipo de inteireza, que a gente estuda no ativismo quântico, é um dos arquétipos platônicos, é a inteireza. É que são aquelas pessoas que falam, falam, falam e não aplicam na sua vida. Ou que eu vou fazer, eu vou acontecer, é importante dar conselho para todo mundo e não faz na sua vida. Isso quebra esse arquétipo, faz vocês baixarem a frequência vibracional, porque vocês estão se sentindo hipócritas. E eu não estou falando aqui que isso é vez ou outra. Todos os dias que a gente recebe muita informação e a gente aplica muito menos, a gente está fazendo isso. E a gente se sente mal, a gente se cobra, a gente entra em um processo de ansiedade, porque começa uma revolução interna de falar assim, cara, o que eu vou fazer com tanta coisa? E eu não aplico. Tem que sair a luz por algum lugar. Só que muitas das vezes eu não consigo aplicar porque eu estou travada pelos meus bloqueios emocionais, pelas minhas crenças que impactaram, pelos meus traumas, pelos meus abusos. Uma pessoa que sofreu abuso na vida dela, de qualquer nível, ela tem suas ressalvas. E não é porque ela quer, não é porque é besteira, não é porque é milindre, não. É uma reação de sobrevivência. É uma reação de sobrevivência. E eu poderia destrinchar cada um aqui. Só que aí eu ia ficar aqui até amanhã explicando para vocês cada um. Mas vocês podem ir lá no meu Instagram, @manodaer, DAER, tá? Que tem muita informação lá para vocês. E vocês podem me deixar qualquer pergunta também, que eu respondo também no grupo. A Michelle pode me passar, tá bom? Então, meus amores, só para vocês entenderem, não vemos o mundo como ele é, vemos o mundo como somos. Então, não faz sentido a gente ficar criando polêmicas de quem está certo e quem está errado, depende do ângulo que você vê. E dependendo do ângulo que você vê, é dependendo do que aconteceu na tua vida. Se você está passando por uma situação de relacionamento na tua casa e você se aconselhar com uma mulher, uma amiga que acabou de se separar, como vai ser a programação e o mapa mental dela para te dar um conselho? Eu acho que não vai ser o que você deseja. Porque se você gosta e você quer restaurar sua relação, a experiência dela foi diferente. Ela já finalizou aquilo ali, então ela tem essa experiência para te dar. Se você vai numa outra que restaurou o seu casamento, talvez vai fazer mais conexão com você, que talvez é o que você deseja no momento. Mas, se é por outra situação, uma mulher que foi traída, e você está desconfiando, aquela mulher vai falar, com certeza você está sendo traído. Só que é o mapa mental de cada uma. E é por isso que, quando a gente vai falar da nossa vida, das coisas que acontecem no nosso sistema, a gente tem que entender isso. Que a gente está falando com pessoas que passaram por experiências diferentes, por traumas, por bloqueios. E às vezes você está travando a tua vida porque você tem um bloqueio emocional que aquela pessoa não vai resolver. Olha isso. Você começa a ser engatilhada, a ficar com raiva de uma situação, ou seguir o que aquela pessoa está dizendo, que não é a solução do seu mapa, mas o que está bloqueando você ver realmente como as coisas acontecem é o mapa que você tem anterior. Quais são as experiências que você teve? E aí eu vou explicar uma coisa, por que é tão importante a gente superar esses traumas. Porque se eu passei por uma situação abusiva, num relacionamento abusivo, ou eu vi isso na minha infância de alguma forma, eu fiz uma representação do masculino e do feminino, do relacionamento, se ele é solução, se casamento é solução, se é problema, a gente vai ver agora. E a gente vai fazer esse link. O que era o amor para vocês? O que era um casamento para vocês? E isso é para tudo, para dinheiro, para tudo. Mas vamos falar disso. Se você via situações abusivas na sua casa, o teu hiperfoco cerebral vai ser naquilo. O que você quer? Não, não é. Ou por impacto emocional, você viu algo acontecer e aquilo te impactou. Isso não sai do seu sistema, mesmo que você não lembre.
não sai do seu sistema inconsciente, ou você viu aquilo muitas vezes acontecer em doses homeopáticas, mas muitas vezes acontecer. Então, isso se torna familiar para você. Aí sabe o que acontece? O teu cérebro faz um hiperfoco naquilo. Independente, ele não sabe se é bom ou ruim. Ele não sabe. E aí você começa a escolher relacionamentos sem se dar conta que é a partir desse mapa. E aí você se envolve em relacionamentos abusivos. Você se envolve com pessoas que têm um padrão emocional lá do teu pai de lá atrás. Você se envolve com pessoas que vão trazer conflitos emocionais para ti e dentro de um relacionamento. E eu não estou falando que é aleatório. Não, tudo tem causa e efeito, tá? Se você passou por aquilo e você filtrou aquilo e ficou no seu sistema, que algo tem que aprender. Aí eu vou atraio uma situação, porque o hiperfoco é aquela situação, eu quero comprar um carro vermelho, quero comprar um carro vermelho. Você vai para a rua e só vê carro vermelho. É a mesma coisa. Você foca nessa relação, nesse tipo de relação, sem perceber. Todas as escolhas são baseadas nisso. Aí vem para você, abusivo, abuso, abuso. Você imagina uma pessoa que passou por um abuso sexual e ficou registrado no sistema dela? Quantas vezes isso não vai se repetir se a gente não mudar essa programação? É por isso que tem recorrência. Você nunca vê uma pessoa que sofreu um abuso só. Você pode até ver, mas se tiver uma intervenção antes, porque aquilo fica no programa, ela entra em escolhas inconscientes para aquilo, sem perceber, sem perceber. Então, vocês entendem a importância da gente reprogramar esses traumas e o como isso é feito? As crenças instaladas com sucesso. E a gente está falando aqui de abuso, mas também tem as crenças de humilhação, abandono, rejeição, medos e comportamentos. Tudo que é gerado a partir da nossa primeira e segunda infância. Isso influencia no nosso potencial de possibilidade, capacidade e merecimento. Que tudo está ligado à baixa autoestima, que tudo está ligado à baixa autoconfiança, que tudo está ligado à insegurança, indecisões, que está tudo ligado a você, à sua história. Então, enquanto eu não honro a minha história e falo, não acho bonito o que aconteceu, mas eu olho para ela e falo assim, eu aceito que isso aconteceu. E o que eu faço com isso a partir de agora? E eu começo a ressignificar essa história e indo na profundidade disso, aí a coisa começa a mudar de figura. Tem várias coisas que a gente pode fazer, mas eu prefiro estar de forma individual ou ao vivo, para que vocês possam vivenciar dentro de vocês um primeiro impacto de desensibilizar uma dor, e aí depois a gente faz um outro movimento, tá? Dentro dos meus cursos de capacitação de terapeuta, eu não vou, se acontecer um abuso sexual, a gente não leva a pessoa a retraumatizar, ela não vai para lá. A gente leva ela e ela nos leva ao momento que precisava viver de acolhimento e compreensão. Todo ser humano, ele quer ser acolhido e compreendido. Por exemplo, se uma mãe, ela grita com o filho por algum motivo, e nesse momento você vai falar assim, traumatizou meu filho? Não é isso. É o que acontece logo em seguida. Logo em seguida, se aquela mãe que se desestabilizou, ela faz algo para acolher, para compreender aquilo ali, ela já muda o sistema, porque é o que ele sente depois, do vazio. Então, muitas das vezes, você buscou apoio, de alguma forma, no abuso psicológico, quando mães oprimem muito as crianças, gritando, xingando, tratando com muito ríspida. Tudo isso faz com que a criança se sinta desamparada, abandonada, sozinha. Então, o que que você mexe? Você mexe no depois. O que que aconteceu naquela hora? Pum, aconteceu. Só que logo em seguida você acalmou o sistema. Se a criança queria chorar, ela chorou. Se a criança queria te contar o que aconteceu, por que que ela está tão brava com você, ela vai te contar. E quantas
Às vezes a gente fez esse retorno à reprogramação positiva, claro que tem um protocolo para isso, mas só para vocês entenderem, vocês podem buscar fazer em vocês também, retornar a um pouco antes do que aconteceu, perceber o que aconteceu com vocês, e no momento que algo que não foi legal aconteceu, o que que não aconteceu depois que fez o seu sistema acalmar, desligar, falar assim, ah, estou em paz. Às vezes ela prendeu o choro, às vezes ela se sentiu injustiçada e criou uma crença de injustiça para a vida inteira. Até hoje ela está buscando se meter em confusão de que eu sou justa. Porque aconteceu lá atrás, ela se sentiu injustiçada. Só que em nenhum momento ela foi ouvida, ela foi acolhida. O pai ou a mãe ou alguém, alguma pessoa compreendeu, pediu perdão. Ela perdoou. Isso está tudo no ar. E enquanto isso está tudo no ar, isso não está ancorado no teu coração, no teu sistema. E eu só desligo aquele alarme biológico no momento que meu sistema acalma e fala assim: estou fora de perigo. É isso que acontece. Meninas, está fazendo sentido até aqui, Mi? Tá tranquilo de entender? Estou falando muito rápido. Fala para mim que. Maravilhosa, Manu. Inclusive, eu coloquei no chat que eu não queria te interromper, sem exceção, todos os casos de abuso sexual que eu já atendi, a mágoa maior remanescente era relacionada ao cuidador principal. Sim, Era sobre alguém que não protegeu ou alguém que não acolheu depois. É incrível como isso é real. é real. Exatamente isso que você trouxe. É real. E dentro do programa, eu percebi isso. Então, assim, a gente não precisa retraumatizar a vítima. Não dá, não faz sentido. A gente precisa fazer aquilo que aquele sistema está em alerta. Agora, vamos falar espiritualmente, né? A gente veio para quê nesse processo? Acho que a Mi fala muito melhor do que eu em relação a isso, mas como eu que estou dando hoje o encontro, eu vou falar um pouquinho. Fica à vontade. Nesse grupo aqui, você fica à vontade, não esconda nada. Então, o que acontece? O que que eu percebo do nosso sistema? O nosso sistema acredita que veio para ajudar pessoas, o nosso sistema acredita que veio por uma missão específica, o nosso sistema acredita que ele tem um motivo de ser muito importante. E o mais difícil para o ser humano é entender que ele veio por ele mesmo. O mais difícil para o ser humano é entender, o ego dele entender, que ele está aqui para se salvar. Ele está aqui para transcender. Ele está aqui para aprimoramento moral. É por isso que ele está aqui, nessa 3D. Ele está aqui nesse planeta, vivendo num corpo físico de carbono, porque ele é luz, porque ele é consciência, então ele precisa se aprisionar nesse corpinho para aprender com as experiências que o cérebro registra, e ele acaba identificando, acreditando que ele é o cérebro. E ele acaba se condicionando a isso por muitas temporadas, vamos dizer assim. E eu me sinto presa às informações que foram registradas aqui. E se a gente tivesse a possibilidade de nos libertar, desprogramar tudo que veio até agora para que a gente se desidentifique com esse cérebro. Entenda quem realmente somos, a luz que nós somos. Quando isso acontece, missão cumprida. Então, ao longo da vida, a gente está sempre focado em desbravar a nossa consciência. Só que temos função nessa sociedade. Ah, Manu, então só vou votar para mim? Gente, a gente veio e é interessante a gente ser contributo? É. Só que a gente só pode ser contributo para alguém no momento que a gente transborda. Eu falo isso sempre. Tem pessoas querendo tirar de si para encaixar no outro, para dar para o outro. Ah, eu dou. São pessoas que estão nesse movimento de servir, doar, doar. Não, eu só estou aqui. Não, não. Está disfuncional isso. Você só faz isso quando está muito cheia, transbordando. E aí é que quando a gente entende, ninguém consegue amar ninguém se não estiver transbordando de amor. Não tem, não rola, é apego. Ai, mas eu amo minha filha, eu amo meu marido com a coisa mais importante da minha vida. Mas se você não está se amando, se isso não está transbordando de você, você está respeitando os seus princípios, seus valores. Se você está passando por cima deles para agradar alguém, você não está agradando ninguém. Porque o movimento desse planeta é transbordar. Eu me curo, me curo, me curo, me curo. Ai, aí eu transbordo para o outro aquilo que eu vivenciei. E é por isso que tantos
profissionais têm problemas. Eles querem ensinar algo que não passaram. Eles querem tirar dele, mamães querem ensinar para os filhos, educar os filhos, sem ter curado a criança dela. E aí grita uma criança com a outra, porque são duas crianças feridas. É isso que acontece na nossa sociedade. Então, minhas queridas, a primeira coisa que a gente precisa colocar como prioridade é: quais são os meus princípios? Quais são os meus valores? O que eu aprendi é imutável? Não, porque os meus valores estão ancorados nas crenças que eu construí. E eu posso mudar os meus valores? Posso. E tá tudo bem. Só que quando está disfuncional, que você está fazendo algo, está ferindo alguém, ou está fazendo algo e está desagradando você, mas está dizendo sim para o outro, é que você não está transbordando. Então, o caminho não é esse. E aí, quando você percebe que não está transbordando, olha para a tua criança. O que está acontecendo? Eu estou lá no passado o tempo todo. Eu sinto muita raiva durante o meu dia. Eu sinto muita injustiça. Eu vejo um noticiário, eu fico para morrer. Não veja, não assista. Enquanto nós formos vulneráveis emocionalmente ao que a gente vê, ao que a gente não assiste, porque baixa a nossa frequência vibracional. Ah, mano, você está me dizendo para não ver mais televisão? Depende, se isso faz com o seu emocional oscile. Por exemplo, eu via minha mãe, ela sofria, ela via o jornal, ela se acabava, baixava a frequência dela lá no pé, e ela começava os processos no dia seguinte, pelo que ela viu. Você está vendo muito assalto, muito assalto, muito assalto, seu hiperfoco vai ser onde? No assalto. Vocês estão sendo programados todos os dias. Então, o que a gente pode filtrar no nosso ambiente para que a gente não faça hiperfoco no que a gente não quer? Porque os traumas já aconteceram. Então, é anotar. Pega um papel, pega uma caneta, faz uma meditação. Ah, mano, é muito difícil fazer uma meditação. Pega uma vela, fica olhando para a chama da vela paradinha, só respirando. Isso é uma meditação. Quando sentir a vontade para fechar o olho, fecha. Você pode fazer uma meditação dinâmica. Isso faz com que o seu cérebro diminua a velocidade da onda cerebral beta, para que você possa entrar numa onda mais programável, uma onda mais inconsciente. E assim você pode ter acessos. Aí você vai lá, peça para o teu inconsciente para te levar a essas memórias. Suas palavras conduzem o que você faz. Suas palavras dão comandos para o seu cérebro. Isso não é brincadeira, não. É frequência. Eu tenho aqui vídeos que quando a gente emite um determinado som, e tem uma vibração, ele constrói mandalas, ele constrói formas geométricas. Então, tudo que você escuta, palavras têm vibração, mas tem comandos também diretos no inconsciente. Se eu fico falando, eu sou muito burra, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, mas de forma pejorativa, é um comando. Você vai se enfiar o tempo todo em situações que reafirmem aquela crença. E para todos os traumas isso acontece. Então, pega um papel e uma caneta, relaxa seu sistema para você ir numa onda cerebral alfa, mais meditativa, e começa a trazer questões. Anota, dos seus 0 aos seus 7 anos, o que é que você lembra? Porque muitas das vezes você não vai lembrar. Tanto que tem pessoas que falam, Manu, eu vou fazer com você, mas eu não me lembro do meu passado. Tem problema, não precisa lembrar. A gente acessa. Mas aí é alguém te comandando. Mas como você vai fazer para você, você vai ver o que você lembra. Dos 0 aos 7. Vai fazendo uma linha do tempo. 0 anos, 1 ano, 2. Se for mais confortável, começa dos 7, 6. Anote os marcos. O que você lembra de que foi importante? Separa o que foi bom e o que não foi bom. E reavalia isso, tá? Isso é a coisa mais básica para a gente poder começar a ter consciência do que aconteceu com a gente. De forma mais profunda, a gente tem que fazer uma reprogramação individual. Mas de forma mais básica, eu estou ensinando para vocês fazerem um resumo da vida de vocês. E aí vocês vão fazer a seguinte coisa. Dos 0 aos 7, 7 aos 14, 14 aos 21. Anota o que foi positivo e negativo que vier, tá bom? Que vier. E depois você vai fazer uma cartinha. Você vai escrever uma cartinha. Como se estivesse na terceira pessoa, falando com uma outra pessoa que não seja você. Tá certo? Você foi uma criança assim, assim, assado.
Eu quero que você reconheça essa criança. Te diziam que você era isso, mas no fundo você queria apenas isso. E você vai ressignificando cada etapa da tua vida. E você vai reconhecendo e dando lugar a essa criança que não foi acolhida e compreendida. E vamos ver o que acontece com o teu sistema. Isso é só o início. Isso é só um despertar de consciência. Mano, tá, mas eu ainda sinto muita dor, tal. Tem EFT para fazer, tem várias técnicas de relaxamento que você pode fazer, de reprogramação de emoções. Tem, mas o que você dá conta de fazer sozinho é eleva o nível de consciência, relaxa, medita, vai lá nos seus setênios, 0 aos 7, 7, 14, 14 aos 21. Depois que você fizer essa carta, pode queimar. Seu inconsciente vai entender que isso acabou. Tá certo? Quando você fizer isso, se você sentir algum sintoma, você vai fazer algumas respirações profundas. Isso é uma maneira de você lidar sozinha com isso. Você pode pegar uma leitura, a leitura. Eu tenho um livro digital muito bacana, depois eu vejo. Quem quiser, eu mando o link para vocês. Mas Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo vai dar uma expansão de consciência bem legal para vocês também, tá? E eu tenho ele gratuito. Então, vocês podem me pedir, tá? Então, mais ou menos isso, eu já passei uma tarefa, já falei para vocês que tudo que vocês estão falando, vocês estão dando comando, então vocês começarem a prestar atenção no que vocês estão falando, prestar atenção no que causa gatilho. Que tipo de gatilho? Gatilho de abuso. Você se sentiu invadida por alguma forma, então você vai estar em situações abusivas psicologicamente, fisicamente, sexualmente, não importa. Não importa. Todo mundo aqui já passou por abuso psicológico, pelo menos. Então você vai começar a notar o que te causa raiva e que te causa angústia durante o dia. Faça um diáriozinho das emoções. Ah, mano, todo mundo fala isso. Ok, mas agora você vai fazer sabendo por que você está fazendo aquilo. Por exemplo, chegou uma pessoa que, vou dar um exemplo básico, pessoa que sempre me toca, ou pega na minha cabeça, ou pega no meu ombro. Se eu tenho, isso me dá uma angústia, se isso me incomoda, eu vou anotar. E eu vou buscar lá atrás que momento isso me incomodou também. Se no momento que alguém grita comigo, aquilo me dá uma raiva tremenda. Eu vou lá para mim, do meu 0 aos 7, 7 aos 14, 14 aos 21. Em que momento isso aconteceu de novo? Volta lá. Volta lá e reage como se você reagisse agora. O que você faria? Eu tô dando ouro para vocês aqui. Ouro, meus amores. Então, aproveitem. Aproveitem de verdade. Anotem. É tão simples assim, Manu? Não é tão simples assim. Tem feridas emocionais que eu não consigo nem dar conta de fazer sozinha. Eu preciso que alguém faça em mim. Que eu não consigo relaxar, eu estou o tempo todo no racional. Eu quero te levar para onda beta, para onda alfa, mais relaxada. Mas o que você der conta de fazer sozinho, isso já vai te ajudar bastante. Aí você está preparado para um próximo passo, certo? Então, vou ter aqui, ó, qual a chance desse ciclo mudar? Lembra? Programações, repetições, hiperfoco, o tempo todo naquilo. Sem sabermos que estamos apenas no piloto automático, sem perceber que atraímos o tempo todo para a nossa vida o que pensamos e sentimos. Eu acho que isso já foi falado algumas vezes, né? Dentro da neurociência já foi comprovado que o campo magnético do cardíaco ele tem 5.000 vezes mais força do que o campo do cérebro. Por que a gente fala de magnetismo? Porque realmente é um campo eletromagnético, tem elétrons. Por que botam eletrodos na nossa cabeça e no nosso coração? Passa eletricidade. Passa eletricidade. Só que o ferro que a gente tem dentro do nosso sistema, como a gente tem o ferro no núcleo da Terra, ele é magnético. Então, ele faz esse campo acontecer. É por isso que esse campo da Terra é igual ao nosso campo. O campo que vocês estão vendo aqui, deixa eu ver se eu tenho uma outra imagem aqui. Não. Mas o campo que vocês estão vendo aqui é igual ao campo do planeta Terra. Então, eu entro em ressonância no meu campo informacional, tudo que eu estou pensando, consciente ou inconsciente, tá? Você pensa, percebendo ou não percebendo. Tudo que você sente e todos os seus comportamentos estão no teu campo, campo eletromagnético. O planeta é eletromagnético. Não é porque eu não estou vendo o Wi-Fi aqui que ele não está aqui. Você vê 5% do que está entre nós. Mas você sente muito mais.
né? Um campo magnético é 5.000 vezes maior. Então não adianta você estar aqui, não, eu vou fazer tudo isso que a Manu está falando, eu vou fazer... Lembra que eu te falei? Que o que muda é o corpo emocional real? E se você continua sentindo aquilo ali, não ressignificou lá na profundidade do sistema límbico, não mudou nada, porque ele é 5.000 vezes mais forte do que o pensar. O pensar, como é que fala isso, gente? Ele modela a ideia. Ele te dá uma mira da onde eu quero chegar. Porque se você também não tem uma mira, não sabe aonde você quer ir, qualquer lugar tá bom. Qualquer situação que chegue tá bom. Se você não costuma pensar no que você deseja, qualquer coisa que vier, veio. Então comece a pensar. O que que eu quero? Eu quero isso. O que que eu sinto com isso? Eu sinto isso. Por que eu não faço o passo a passo para chegar lá? Porque eu estou bloqueada. Porque eu estou nos meus processos de baixa autoconfiança, de baixa autoestima. E não é balela de autoconhecimento. Não é. É bloqueio mesmo. Eu não consigo dar conta de fazer alguma coisa porque eu me saboto. Todas as nossas sabotagens são processos de baixa autoconfiança. Aí agora, como é que eu levo minha autoconfiança? Depende. Se foi uma programação que você viu muitas pessoas serem assim e você modelou, ou se você passou por situações traumáticas que travaram você. Um bullying, por exemplo. Tem pessoas que não fazem transição de carreira por medo, medo de dar errado, medo de perder, medo de não dar certo. Isso acontece. Então a gente tem que olhar sempre para lá para ver se a gente não está preso ao passado. E aí, quando a gente consegue enxergar isso, mirar nesse futuro, eu não fico nem no passado nem no futuro. Eu miro nele, mas eu volto para o meu sentir no agora, elevando a minha frequência vibracional, para que eu entre na mesma frequência. Se vocês não estão entendendo nada que eu estou falando de frequência, a Mi vai explicar para vocês melhor, porque eu imagino que ela já tenha falado essas coisas para vocês. Já, Mi? Se não, quem for meu aluno já ouviu bastante, vai ouvir mais ainda. Estou errada, Mi? Já, e eu fiquei feliz que quem respondeu foi uma aluna do Prodep. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu ver, quanto tempo eu tenho, Mi? São 10h12. Tá, já estou acabando, gente. Eu acho que tem uma mãozinha levantada quando você puder, tá bem? Tem, agora, gente, é infinito, Era, material era, era, infinito. Eu estou buscando tempo. Deixa eu era, paralisar aqui. era a Liana, acho. Pode perguntar, Alice. Não, na verdade, era um comentário que você falou sobre que a gente doa quando transborda, né? Sim, Aí eu me lembrei da programação religiosa que fomos expostas, né? Então, primeiro, Jesus era um líder servidor, né? Nada contra isso, ao contrário. Inclusive, eu acho lindo Jesus e acho que seguir os passos de Jesus é realmente uma coisa muito boa, mas eu não sou religiosa, eu não sou católica, nem protestante, nem budista, nem hinduísta, nem nadaísta, né? E aí, o que acontece? Também se diz que a melhor doação a programação religiosa, inclusive, diz que você deve doar seu sacrifício. Jesus falou que a moeda doada pela viúva, que não tinha nada, era a mais importante, porque ela foi a doada da falta, né? Ela não tinha nada, mas mesmo assim ela deu uma moeda. Então, isso perpassa muito a mente das pessoas. Então, eu já ouvi gente dizer, vou dedicar esse sacrifício a Deus. E eu penso com os meus botões, caraca, por que não dedica com alegria, vai dedicar sofrimento? Pelo amor de Deus, dedica uma alegria para Deus e não um sofrimento. Mas não é o que acontece normalmente. As pessoas vivem, acham que o sofrimento dá dignidade às pessoas, né? E sofrer é bonito e que dedicar a Deus o sofrimento eleva. Isso é uma idiotice completa para os meus padrões, mas não é o comum. É é isso. isso mesmo. Li, eu anotei algumas coisas aqui que você falou, e quando Jesus vem, ele vem muito avançado no seu tempo, né? Ele vem transbordante. Por isso que ele doa, 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 doa. Ele está curado 100%. E é por isso que ele aceita, aceita, aceita.
doa, doa, doa. Porque o campo dele está tão limpo que ele não entra em ressonância com milindre, com raiva, com nada disso. Ele está ali para ser realmente um avatar, vamos dizer assim, um instrumento que marque o sistema para que, de alguma forma, aquele sistema possa mudar. Ele sabia que ele tinha vindo para isso, para ser injustiçado. O que que faz mais as pessoas se unirem quando tem um tsunami? A dor. As pessoas se conectam. Então, ele, como uma pessoa que foi injustiçada diante daquelas outras pessoas, ele foi um ícone do nosso planeta, né? E foi assim marcado. Só que aí você falou assim, sobre o sacrifício, né? E eu complemento o que você falou. Concordo que existe uma programação errônea no sistema religioso de dor, porque falam, né? Ou a gente aprende pela dor ou pelo amor, não é isso? Jesus acho que ele veio ensinar pelo amor, né? Ensinar pelo amor. Mas a maior parte do ser humano que está em aprimoramento moral, ele aprende pela dor, não pelo amor incondicional, como Jesus veio trazer para nós. E o que ele falou para aquela mulher, e o que as pessoas ainda não entendem, é que não importa se a mulher tinha ou não tinha, é o que ela sentia. E olha, falando do campo 5.000 vezes maior do que o campo do sentir. Não importa se você está vendo um mendigo na rua e aquele mendigo, você pode dar R$ 100 para ele, mas se você sair dali pensando, cara, ele vai cheirar cola. Nossa, toma isso aqui. Você deu R$ 100 para ele. Mas se alguém que só tem R$ 2, ele der de todo o coração, não é porque ele não tem, é porque no coração dele ele deu com a intenção. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu tenho certeza que vai ser alguma coisa boa. É a intenção, é o que ela está sentindo. E que muitas das vezes não tem a ver com a quantidade. Quando eles falam na igreja, nem eles sabem às vezes o que eles estão falando. Que não tem a ver com a quantidade, tem a ver com o sentir. Se eu estou sentindo que é para eu dar, eleva a minha frequência vibracional. Ah, eu fico bem, então eu atraio mais coisas boas para mim, mais dinheiro. Só que eu estou dando sempre na escassez, eu posso ter 1 milhão. Eu estou na escassez. É o sentir, tá? Pode abrir. Ah, Deixa eu trazer uma contribuição, porque sincronicamente, isso que a Manu falou do amor próprio, equivale muito ao que eu estou trazendo nesse livro que eu estou começando essa semana, mas eu não começo o livro pelo começo nunca. Eu vou no índice e escolho o que faz mais sentido nesse momento. E foi nisso. E assim, esse do sentir que ela disse, aqui é uma coisa, esse complemento é outra. Gente, até uma oração feita por medo de não orar, feita por obrigação, tem uma consequência, né? Tem um resultado. E aquela oração que de repente você nem sabe as palavras, mas você traz do seu coração e você traz com muita vontade de ajudar, você traz com muita fé, muita conexão, é um outro resultado. Então, a intenção é a mãe, né? A intenção é a mãe. E às vezes não precisa ter uma palavra, gente. A gente consegue ajudar as pessoas pela nossa frequência. Tem Isso. lugares que eu chego juro, não é porque sou eu, mas já aconteceu comigo de eu chegar em lugares e sentir isso. Para bom e para mal. Para bem e para mal, né? Tem lugares que eu chego e a pessoa dá um sorriso e fala assim: Ai, você sabe o que é isso? Não é porque eu tenho cara de simpática. É porque a minha frequência, às vezes, quando eu estou dando aula, quando eu estou atendendo, quando eu estou em algum lugar, eu estou ali porque eu quero estar ali. E eu estou tão feliz de estar ali que meu campo chega antes de mim. Aí eu chego, o campo já chegou. E a pessoa, eu vejo isso. Aí já ouvi falar, nossa, eu me sinto tão bem com você. Às vezes eu não falei nada. Então vocês podem ser contributos trabalhando vocês. E não estou falando só assim de dar bom dia para um porteiro que vai mudar o dia dele, chamar de querido. Não estou falando nada disso. Às vezes é o teu sorriso, o teu estado de ser. A outra pessoa vai fazer assim. Como tem lugares que dá até dor de cabeça. Eita! Vou sair daqui. É o campo das pessoas. É campo eletromagnético. Não tem nada de místico. Campo.
Da né? mesma forma como a gente vai para um lugar dentro da natureza, a gente, ai, que delícia, a gente se sentindo bem, porque lá tem uma frequência. Quando a pessoa traz essa frequência nela, a gente sente a mesma coisa. A E, gente, ferramenta. eu vou mandar para vocês as fotos, mas eu vou trazer só o suprassumo. A questão não é a religião em si, é a crença sobre o que é o amor. A crença, tem muita crença em cima do que é o amor. Uhum. Deus, por exemplo, estou lendo para vocês, nos ama intensamente e nem por isso o sentimento do Criador nos liberta das dores e perturbações. Por que isso acontece? Porque o amor não é um sentimento cujo propósito seja resolver o que compete ao outro. A mudança de nossa concepção sobre libertação kármica depende da renovação das nossas crenças sobre o amor. Eu vou falar 6 crenças muito comuns à nossa forma ilusória de amar. Crença de que podemos mudar o outro com nosso amor, mesmo que ele não queira. É uma conexão entre amor e prepotência. Crença de que amar é tolerar sem impor limites. Conexão entre amor e sacrifício, que a Liz falou. Liz não, Liana. A crença de que amar é ser submisso à vontade do outro. Conexão entre amor e autoabandono. Crença de que amar é prover a pessoa amada de tudo que ela solicita. Conexão entre amor e julgamento do que o outro precisa, porque eu que Nossa, acho que eu tenho adorei. que o outro precisa. Crença de que o outro vai se modificar por nossa causa. Conexão entre amor e expectativas muito elevadas. E a crença de que somente com o amor do outro podemos ser felizes. Conexão entre amor e carência. Então, existe muita crença por trás do que seja o amor. Que Deus é amor? É. Mas o que é o amor? Né? Quando nós estamos amando verdadeiramente, quando nós estamos nos sacrificando, gente, eu já fiz isso. E eu só adoeci. Eu já fiz isso até por conta do meu trabalho, por querer tanto, anemia. Então, assim, peraí, amor próprio antes, autocuidado E qual antes. foi a última frase que você colocou, a crença de? A crença de que somente com o amor do outro Ah, é. poderíamos ser felizes. Isso aqui é uma aula inteira. Eu vou Discurso tirar uma a aula foto, vou inteira mandar para disso aqui. vocês. Adorei. Que eu Manda li ontem à noite, para Manu. mim. Foi uma conexão, assim, e eu fiquei chocada com algumas verdades que ele traz que nem eu tinha assimilado ainda na minha vida, e eu digo assim, uau, 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 vou mandar para vocês. Peraí, Emoções você que falou curam. crença de que somente Deixa eu ver aqui. Qual delas? Crença a de que última. somente com o amor do outro Ah, com o amor do outro. Eu sempre falo, gente, podemos ser felizes. do Conexão entre amor outro e ser carência. feliz. É tão engraçado que eu falo sobre independência emocional. E eu nunca coloquei por itens assim, como fica prático. Tá Olha que ótimo. legal. Eu sempre falo assim, ó, gente, nós não temos que achar nossa metade da laranja. A gente é uma laranja inteira, inteira. Só que a gente fica nessa perspectiva de que o outro vai completar a perspectiva do primeiro setênio quebrado. De que, ó, Exatamente. lembra da Disney? O príncipe, a princesa, o castelo, aquela coisa toda? Aquilo, quando é desconstruído na fase lúdica do primeiro e do segundo setênio, eu fico gerando expectativas de sonhos em relação a isso. E aí eu viro, ai, qual é o seu sonho? Ai, eu tenho um casamento, eu tenho uma casa linda. Isso tem a ver com a tua infância. Isso tem a ver com o que foi quebrado lá atrás. Tá? Então, é só para a gente entender o quanto isso que a Mi trouxe aqui. Inclusive, eu quero esse print, tá, Mi? Que está muito didático. Obrigada. Já vou. O meu cartão chegou, a correspondência. Mi, assume aqui rapidinho, um segundinho, tá? Com certeza, fica tranquila. Então, deixa eu continuar aqui, gente, porque é mais ainda mais chocante. Mas eu vou mandar para ela aqui. Olha isso aqui que ele diz. Pensar que amamos ainda é uma das expressões sombrias do nosso egoísmo milenar. Pensar que amamos. A renovação de nossas crenças é a solução para essa enfermidade moral que um dia nos levará à condição: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Gente, essa frase, para mim, ela é o que rege a minha vida. Aliás, ela, antes de reger a minha vida, confesso, ela regia o meu trabalho. Porque para mim era uma questão de lógica. Meu pai trouxe isso. Essa habilidade da lógica veio dele. Cético pra caramba, mas de uma lógica, assim, absurda.
amai ao próximo como a si. Não é óbvio que primeiro vem o si? Não é lógico, não é claro, não é cristalino? Então, toda essa projeção que a gente faz do que a gente acha que é amor, no fundo, é tentar preencher algo que nem a gente se dá, esse cuidado que nem a gente recebeu, né, muitas vezes. Mas depois eu vou mandar o print para vocês, vou devolver a palavra para a Manu. Tá contigo, Manu. Tá mutado, Manu, tá mutado. Não estamos te ouvindo. Perdão, meninas. Agora sim. Já está encaminhando para finalizar aqui. Eu só vou trazer para vocês, para que a gente possa fechar esse pensamento. Então, memórias com alto teor emocional negativo serão enfraquecidas dentro desse processo de superação. O que que acontece? Memórias com alto teor emocional negativo serão enfraquecidas, dando lugar prioritário a um novo circuito. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente desensibiliza o que aconteceu no passado, aquele registro de alarme, a gente consegue não esquecer o que aconteceu, mas a gente consegue dessensibilizar, a gente consegue enfraquecer aquilo ali. Só que a gente precisa colocar algo no lugar. Só que para que a gente coloque algo no lugar, uma informação no lugar, a gente precisa estar com aquele sistema mais fraco para que eu possa colocar algo no lugar. Eu só rompo aquilo ali, deixo e me esqueço completamente daquilo ali se eu tiver um AVC, lembra que eu falei? Então, então eu enfraqueço essa memória que está muito forte e coloco uma nova no lugar. Por que que isso é tão importante? Porque tem pessoas que fazem processos, transformam suas vidas, só que começam a se expor a situações, ambientes, novamente, que começam a engatilhar, 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 engatilhar. Aí o que que acontece com aquela sinapse, vamos dizer assim, vocês estão vendo esses neurônios? Que estava mais enfraquecida, aquela ligação. Ela estava forte assim, aí a gente desensibilizou, porque a gente ressignificou, aí ficou assim, né? Até assim. Só que aí eu comecei a entrar num ambiente tóxico de novo, e o tóxico não é tóxico para o outro, é tóxico para você, que ainda tem feridas que não foram trabalhadas. Aí eu começo a me expor a situações, a críticas, a julgamentos, e aí começa, quando vê, já está forte de novo. Ué, não reprogramou sim, mas o comportamento, ele foi fortalecido. Por isso que a gente sempre precisa orar e vigiar, porque a gente pode sim aprimorar a nossa moralidade, aprimorar nossos comportamentos, aprimorar o nosso sistema emocional e mental, mas ninguém que está na Terra está livre de retroceder. E isso é uma grande verdade. A gente vê pessoas isso há controvérsias, mas pessoas que teoricamente se iluminaram ou que viveram um aprimoramento moral muito lá na frente, né? Que ajudaram muito a humanidade, muitas vezes caíram, tiveram desvios, pisaram na jaca, não sei se vocês me entendem. Só que tiveram vários escândalos que aconteceram, e isso não significa que ele não era aquilo de antes. Isso só significa que ele se perdeu. Ele entrou num programa antigo, que ele já tinha. Só que ele transcendeu aquilo ali e voltou a viver naquele processo, tá? Então, eu tenho certeza que vocês têm exemplos aí de pessoas muito conhecidas que avançaram moralmente e depois, quando aconteceu alguma coisa, se perdeu. Não é que ele nunca se achou, ele se perdeu, tá? Isso acontece. Então, a conexão precisa ser alimentada. Filtrar sempre o que vocês estão mentalmente absorvendo. Caramba, tem 200 mil pessoas seguindo no Instagram. Para quê? Para vocês gerarem mais ansiedade no sistema de vocês, compararem vidas instagramáveis, mais informações sem aplicar. Escolhe algumas pessoas para seguir e aplica. E faz aquilo acontecer. Isso vai desacelerar o seu sistema, isso vai fazer com que você se preencha de coisas que funcionam. Televisão é a mesma coisa.
Se a gente ficar vendo, a gente está sendo programado o tempo todo. Muito noticiário ruim. Ah, eu quero ficar informado. Informado de quê? Você está criando um hiperfoco no seu cérebro para justamente vivenciar aquilo ali que tá na televisão. Ó, eu morei 27 anos no Rio de Janeiro. Eu nunca fui assaltada. Nunca. Já aconteceu do meu lado. Já aconteceu do meu lado. Mas não aconteceu comigo. Então, eu não vivo essa realidade que os cariocas vivem. Eu morei 14 anos em Salvador, nunca fui assaltada. E várias vezes você fala assim, ah, que lá fulano é muito perigoso, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Lá no Rio de Janeiro, qual é a realidade que a gente escolhe viver? Claro que a gente não vai ficar, né, dando sopa, não é isso. Mas eu vou ficar focada no que eu não quero, eu vou fazer o que eu preciso fazer, o que está dentro do meu controle de ação, eu não vou meia-noite para o Pelourinho, não vou. Mas, dentro do meu campo de ação, não vou ficar vibrando no medo para entrar naquele campo eletromagnético em ressonância com medo do outro. E a gente se encontrar. Que se eu estou ressonando com o que eu estou recebendo na televisão, eu vou para a rua ressonando isso. E aí eu vou entrar justamente naquele campo eletromagnético de quem está nessa vibração junto comigo. Então, percebam o que vocês sentem, o que vocês andam pensando, assistindo, alimentando o sistema de vocês, tanto para engatilhar em traumas e em feridas emocionais do passado, que está muito mais presente do que vocês imaginam, como para vocês realmente filtrarem e gerarem menos ansiedade no sistema de vocês desnecessária, aí o que a gente volta a falar, aquela programação de perfeição religiosa, que a gente tem que ser a nossa melhor versão sempre, e passar às vezes por cima de si para agradar o outro. Não é isso. Na verdade, Jesus não quis dizer isso, hora nenhuma. Só que as pessoas deturpam isso, dizendo que vamos honrar aqueles que não têm nada, porque é aqueles que. Não! Vamos, aquele que não tinha nada, que doou. Não, gente. É a intenção no coração. E às vezes a gente ouve a história pela metade, né? Isso que acontece muito, né? São trechos, são reels, e a gente não entende o contexto da coisa toda, né? Aí cria um monte de criança de escassez, de que rico não entra no céu, né? Isso é bobagem, isso é besteira, porque se eu prospero, se eu sou abundante, gente, eu vou ser abundante na vida do outro, eu posso fazer isso. Então, vamos quebrar essas crenças, tá? E vamos nos alimentar do que vai fazer sentido para a nossa evolução. Então, memórias com alto teor emocional recriam o presente. Peraí, deixa eu botar pra cá. Ó, memórias com alto teor emocional recriam no presente e no futuro o passado. Tudo que foi impactado de uma forma muito intensa, de uma forma que registrou e fica ali em modo on, até você reprogramar, até você enfraquecer aquilo ali e botar coisa em cima. Por que as pessoas não conseguem muitas das vezes mudar de comportamento? Eu estou num relacionamento abusivo e eu não consigo. Por que será? Porque ela não está agindo, ela está na reação. Medo de... Normalmente é dependência emocional, tudo aqui que a gente conversou um pouquinho antes com a Michelle. Então, eu estou baseada em abandono, em rejeição, em crenças, em bloqueios, em feridas. Enquanto eu tiver com feridas abertas, eu não consigo me libertar de comportamentos. Aí vem a galera da alta performance, não, porque tem que acordar às 5 horas da manhã, tem que fazer isso aqui. Se a pessoa está cheia de bloqueio emocional, é o primeiro passo. Senão é como se eu quisesse levantar 1 tonelada com a minha própria mão e não pegar uma máquina e levantar para mim. Eu estou tentando lá fazer força e não estou conseguindo. Quem tenta não consegue, né? Então, essas são as consequências de todos os traumas, de todos os abusos. Impacto na saúde física, emocional, resultados financeiros comprometidos, impacto na vida profissional, baixa autoestima, dificuldade de se relacionar, e do maior nível ao menor nível. Você fala, isso aí não acontece comigo. No menor nível acontece com todo mundo. Dificuldade de relacionamento, dificuldade de gerenciar as emoções, gerenciar a inteligência emocional, tá? Porque começaram a trazer inteligência emocional como se fosse uma coisa simples. Não, não tem inteligência emocional. Aí a gente fere os nossos valores e princípios pela nossa inteligência emocional. A gente começa a somatizar, a gente ter sintomas físicos, porque a gente está passando por cima do que acreditou a vida toda. Então, não é muito melhor a gente reprogramar nossas crenças do que a gente batalhar
para ser alguém que a gente ainda não é aquilo e nem está perto de ser? Eu quero ser uma Buda Zen que vai ouvir tudo e não vai sentir. Mas tem algumas coisas que ainda me incomodam, outras que já não me incomodam tanto. Então, o programa é esse. É dessensibilizar para olhar para o outro e falar assim, gente, isso é do outro. Só que muitas pessoas falam isso e não vivem isso. Ah, isso é do outro, não é meu, mas tá ferido, se incomodou com um hater, se incomodou com alguém que mandou uma mensagem no grupo alfinetando, ou um parente que se meteu. Ai, que saco. Não é porque você não tem que fazer isso, é porque tem coisas, feridas abertas que ainda estão te impactando. Então você está vulnerável ao sistema, é isso que eu estou querendo dizer. Aqui, ó. Podem tirar um print disso aqui. Quando estamos bloqueados, traumatizados com uma forte emoção que nos traz significado negativo, não agimos, reagimos. Não há espaço para uma tomada de decisão racional e equilibrada. Isso que eu estava falando da inteligência emocional. Apenas reagimos, pois as conexões neurais que dão um significado negativo ao processo estão mais fortes na memória. Inclusive a memória dá prioridade aos momentos de intensa emoção, sendo ela negativa ou positiva para a sua vida. Ou estamos nos aproximando do prazer, ou nos afastando da dor. Esse é o nosso cérebro. Não importa o que a vida fez com você, mas sim o que você faz com o que a vida fez com você, né? Jean Paul Sartre, eu acho maravilhoso. Aí aqui eu já expliquei isso para vocês. O que fazer, rematrizar ou ressignificar e liberar as emoções. Tem programas de trabalho que liberam, desafogam as emoções. Isso não significa que você ressignificou, mudou a sua forma de ver o mundo. Então, você vai liberar, precisa, é necessário. Só que você tem que dar um outro passo. Você libera e muda a crença, muda a visão do mundo. Porque senão você vai ter que estar liberando e engatilhando de novo. Liberando, engatilhando. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então, eu estou aqui me apresentando para vocês. Coloquei um pouquinho da minha história aqui, né? Então, coloquei a buscadora desde pequena. Eu não, né? A equipe tinha colocado, né? Isso tem lá no meu Instagram. Então, eu me formei em fisioterapia na FRJ, fiz diversas especializações na área, inclusive na área científica, mas foi buscando a minha autocura que despertei o propósito de vida, iniciando essa jornada de auxílio ao próximo a partir da minha própria transformação. Então, eu não trago só a parte teórica para vocês, eu trago aqui também a minha experiência, porque se eu passei, se eu transmutei aquilo ali, consegui me posicionar diferente na vida, eu consigo ensinar. Então, por isso que eu estou aqui, porque eu vivi isso, tá? Aí eu botei, ó, aprendi diversas vezes na dor. Ui, voltou aqui. Diversas vezes na dor, superando crenças de escassez, não merecimento, baixa autoestima e tudo que me fazia não ter resultado, tá? Então foi quando eu dei um basta, porque tem pessoas que me procuram e falam assim, Manu, eu preciso fazer. Eu falei, não, você precisa não. Você tomou essa decisão incondicional, porque o trabalho, eu vou fazer 100% do meu lado, 100% do meu trabalho. Você vai fazer 100% da tua parte? Que às vezes não é só declarado, não é incondicional, entende? Por isso que muitas pessoas, elas ao invés de se transformarem, elas melhoram, tá? Aí fiz cursos voltados, direcionamento voltados para autocura, formações, cursos de especialização, todos voltados para entender a mente humana, como eu tinha explicado para vocês, as emoções humanas. Trabalhei muito essa parte de palestra, desenvolvimento pessoal, expansão de consciência. Então, após uma experiência com centenas e dezenas, eu já posso botar aqui, eu acho que nem sei quantas mil pessoas eu já atendi. Fiz as mentorias, criei o Reprograma 5D, que na verdade, ele é um programa de 5 semanas, onde eu trabalhei com eles ali, pauta por pauta, fiz um detox emocional, reprogramação positiva de personalidade, trouxe a PNL, voltada essa PNL para a prática do dia a dia, e aí sim, no final, eu expliquei sobre mecânica quântica, que eu também sou ativista quântica. Só que hoje esse programa não estou oferecendo agora ao vivo, e sim o gravado tem, quem quiser adquirir o programa, ele estava na Black Friday, agora eu não sei como é que está, acho que já passou, mas agora eu ofereço com sessões individuais terapêuticas. Então, quem quiser me procurar depois, pode pedir o contato, que eu explico como é que funciona, tá?
mas eu vi que quando a gente faz uma reprogramação positiva individual junto com o Reprograme, o upgrade é muito grande. Eu tenho lá para mais de 400 depoimentos lá no meu Instagram. E quando você vai olhando aquilo ali, você vai vendo o que as pessoas esperavam e o que elas encontraram. Então, é muito bacana. Lá eu tenho esses registros, depois vocês olham com calma. Então, aqui mais ou menos passando por cima de algumas coisas importantes que eu fiz nessa jornada, né? Eu sou terapeuta integrativa, treinadora mental, né? Mentora nessa área de desenvolvimento pessoal, sou diretora financeira do Instituto Nacional Happing, que é um instituto de proteção à infância e à mulher, pessoas que sofreram e não, a gente não quer mais que sofra abusos de todos os níveis, violências, né? Depois vocês entram também, Instituto Rapping, não sei se está Rapping, Instituto Rapping, tá? Tá lá no meu perfil também. Vim de uma formação acadêmica da UFRJ, então me trouxe também muita orientação científica, trazendo esse olhar do sintoma físico e o quanto a gente pode explorar o físico e ir além disso, porque muitas das vezes a ciência não explica muitas coisas, mas porque ela ainda não estuda a fundo as emoções como ela deveria, não estuda a fundo e nem dá importância à quântica como deveria. Eles usam a quântica para computador. E aí, quando fala-se de lei de atração, quando fala-se da física quântica expandida, e eu deixo um documentário para vocês aqui, Quem Somos Nós, no YouTube, que tem várias referências mundiais no assunto, vocês começam a entender que existe uma crença e uma programação muito grande para a gente ficar aprisionado num sistema. Então, olhem para isso também, tá? Então, vim também na programação neurolinguística, com ênfase em coach ontológico, filosofia, enfim, aí é um monte de coisa. Vou lançar agora o livro Serei Mãe Agora, vai lançar ano que vem, né? Eu também criei o livro digital, o Mapa da Mente Próspera, tem lá no link da minha bio. Meus amores, e é isso. Aqui é o que eu ajudo as pessoas, o meu processo, o que eu faço, os encontros que a gente faz. E essa é a minha jornada, essa é a minha contribuição para vocês aqui. Eu tenho certeza. Aqui, ó. Eu também tenho, esqueci de colocar, mas eu acho que eu vou finalizar essa. Eu também tenho o Movimento Programadores do Bem, que é uma terapêutica maravilhosa que acontece a cada 15 dias. Então, a gente faz terapia de alto impacto, traz essas aulas aqui também, a Mi também participa. Então, assim, quanto mais a gente estiver dentro de egrégoras do bem, mais a gente vai para frente. Se vocês estão gostando do grupo da Michelle, gente, coloquem isso para frente, inspirem pessoas, não tentem convencer, tragam inspiração. Você está diferente? Ah, estou participando de um grupo. E é assim que a gente faz o bem. A gente, às vezes, não precisa convencer ninguém nem com palavras, é só no nosso comportamento. Se vocês quiserem participar algum dia gratuito lá, podem participar, vocês vão ser muito bem-vindas lá também, tá bom? E expandam, transbordem, porque a gente não vai mudar a vida de ninguém, mas a gente vai, com certeza, inspirar. Assim como Jesus fez com a gente, né? Ele não queria convencer ninguém de nada, ele fazia, e as pessoas foram atrás dele, né? Gratidão pelo tempo de vocês, gratidão pela honra de estar aqui, gratidão, Mi, pelo teu convite, tá? Pela tua presença lá no MPB também, para mim sempre que você está lá é uma honra, tá? E eu encerro aqui a minha apresentação e eu espero que vocês apliquem, que vocês coloquem em prática, tem muita coisa para fazer, tá? Grande Obrigada, beijo. Manu, muito, muito, muito obrigada. Teve um momento que você falou sobre a crença que a pessoa tem e que não adianta a gente ficar tentando trabalhar aquilo sem mudar a crença. E eu tenho uma cliente e ela vai se reconhecer que é exatamente isso que a gente está precisando trabalhar agora. E nós vamos fazer uma constelação para ela, para poder ir na raiz, se Deus quiser, Ele quer, na raiz. E se essa raiz de sensibilizar uma boa parte, amém. Se não desensibilizar o todo, eu faço questão que ela passe com você. Por quê? Porque ela quer liberar a sexualidade dela. De crenças, e é pura crença, é perfeitamente crenças, a gente percebe que são crenças, mas é num nível que cada vez que nós trazemos essa sexualidade, cada vez que nós trazemos ou uma dança, ou um toque terapêutico, tem náusea, tem vontade de vomitar, Trauma. passa mal.
Você tem algo para falar sobre isso? Porque a sensação Tenho, que eu tenho é tenho. exatamente, não movimente mais isso antes de ir lá na raiz, você está entendendo? Para mim, isso está Não, muito claro. mas você pode fazer. É importante fazer para identificar. Só que ela vai Exato, estar entrando em gatilho o tempo todo. O que ela vai fazer é identificar e escrever o que ela sente. Por exato. exemplo, ela está na dança, ela recebe o toque. O que ela sente? Pede para ela escrever. Qual é a sensação no corpo? E qual é a emoção que você sente? Escreve. E aí a gente vai lá e vai ver o que aconteceu. Porque isso não tem cara de crença, não. Não, né? Calma. Eu experimentei na constelação com âncoras para saber se era crença ou se era abuso, e ela foi direto para as crenças, sem saber, sem saber. É porque às vezes ela Mas, não tem ela não tem a consciência. exatamente. E Porque quando assim, dá aqui, ó, é o ponto do nojo, assim, do enjoo aqui nessa área, assim. Com certeza, se você palpar aqui, vai incomodar ela, ela vai sentir alguma coisa. Então, assim, traz lembrança. Tem muita coisa que a gente pode olhar para isso, mas, por exemplo, tem uma aluna minha, uma mentorada minha hoje, ela é terapeuta. uhum, Ela, dentro do Reprograme-me, ela descobriu a origem da gagueira dela. Ela dentro do processo, com 3 anos, não é o meu objetivo quando a gente faz isso em grupo, tá? Mas com 3 anos, ela veio à cena, um amigo da família abusando ela, mexendo nela. E ela queria se expressar e ela não conseguia se expressar. Ela se curou, ela se curou, assim, Manu, cura? Não, eu não, foi o processo dela, eu fui facilitadora do processo. Mas pra você entender o nível, as pessoas não sabem, nem imaginam. Depois ela ficou com essa crise, caramba, será que eu conto com meu pai? Será que eu não conto com a minha mãe? Eu vou entrar em outro conflito. Melhor pensar e conversar, para não ficar essa angústia, me abandonaram, não me protegeram. Vai lá e conta. Eles vão ficar exatamente. mal, mas conta, bota pra fora. E aí passou. Ela falou, mano, eu nunca imaginava. Então, às vezes, a nível consciente, ela não vai escolher aquilo porque ela não sabe que aquilo existe. Tá? Então, só que também tem os estágios. Talvez ela também não esteja preparada, tá? Então, às Uhum, vezes, ela não está preparada para acessar aquilo uhum. ali. Tem pessoas que forçam, Nós o terapeuta estamos indo, força nós um estamos indo acesso telepaticamente, eu estou e o sentindo sistema dela não aqui dá conta. esse Você movimento. É desensibiliza com a alguém que constelação. bloqueou o sentir. Oi? É o quê? Meninas, vocês estão ouvindo ela ou é para mim só para mim que está cortando? Vocês estão ouvindo bem? Então é a minha internet está instável. Eu disse assim, eu estou indo por partes com ela porque eu Isso. ali parou de sentir, né? Nós estamos tentando trabalhar esse sentir porque bloqueou esse sentir. Então é Uhum. muita aparência de, mas vamos por partes para não criar nada, porque tudo é criado na É porque cabecinha. senão Ela está retraumatiza também. exato. Eu vou deixar claro que ela está entre nós aqui para a gente ter cuidado com o que a gente traz, sabe? O que a gente está trazendo. Mas é algo entre mim e ela só. Então, tá Não, tudo. Mi, não se preocupe. Eu vou trazer uma coisa minha também, que na verdade eu tinha muito bloqueio sexual, tá? Muito bloqueio sexual em relação assim, eu não queria algumas coisas, incomodava, e não era bom, e eu não tinha libido, e não sei o que lá, que não, na... E eu comecei a perceber que quando eu comecei a trabalhar traumas que eu nem sabia que eu tinha, abusos, tá? Eu não Uhum, sabia que eu tinha. Eu falei, meu Deus, eu tô na reação de proteção o tempo todo, não sei. uhum. A minha sexualidade aflorou. Quando eu comecei a trabalhar minha autoestima também, quando a gente começa a trabalhar a autoestima, começa a se sentir mais confiante e ver que ainda tem bloqueio, pode ser trauma. Eu tenho a sensação, Manu, me veio agora essa sensação, não sei, eu vou sentir isso bem. Ela disse aqui, Sim. gratidão, tranquilo. Isso mesmo, Andressa. Então, não, né? Tá tudo certo, a gente está falando disso. Vamos ver se a gente começa com a constelação ou se a gente começa com a sua reprogramação. Porque Eu acho que é melhor a começar com a sua constelação constelação. Por é, quê? Porque é um movimento que talvez ela esteja familiarizada, é um movimento que ela vai fazer uma etapa, e aí ela desbloqueia essa etapa, e aí talvez venha, se não vier, tá tudo certo, mas talvez venha, tá? Então tudo tem um motivo e um porquê, não vamos né? pular etapas, tá bom? Quando a Isso. pessoa chega a mim, é que ela tá pronta para aquilo ali. Uhum.
Quando ela não chega até mim, ela precisa passar. E às vezes a constelação já resolve, tá? Tudo, tudo. já vi acontecer, mas estou indo Depende da assim, percepção. estou indo bem com calma, porque É, cada vez que vem esse vômito, cada vez que vem essa náusea, eu sei que a gente tocou numa ferida, mas é né? trauma. Pode ter certeza que não é crença, é trauma, tá? É É, trauma sim. mesmo. E se Ah, quiser conversar depois no particular comigo, a gente conversa. Não sei quem é, mas eu fico aberta para conversar, para ajudar, tá? ai, que bom, que ótimo, Manu. E você falou assim, pessoas que se sensibilizam e têm vulnerabilidade para assistir jornais, TV, tá, 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 tá. E como dessensibilizar? Eu, por Curando suas exemplo, feridas. oi? Curando suas feridas. Por exemplo, se eu tenho uma ferida aberta de injustiça, algo aconteceu comigo. Na hora que eu ver uma injustiça, eu fico fula da vida. Eu não vou ver, enquanto eu não me curar. Sim, mas aí é o excesso do fulo da vida, não é só te incomoda, né? O te incomoda, É incomoda porque, porque é uma assim, coisa ruim. Mas o quando te jornal é todo toca, é dia. teu. Oi? Todo dia. É porque, assim, jornal é todo dia. É É. todo dia engatilhando. É uma programação. Estou perguntando porque eu não assisto. Mulheres, eu não assisto jornal, não Eu também não assisto filme de assisto. Eu não drama, assisto. não Eu já assisto ouvi muito. Eu já ouvi muita crítica, amigo. Mas você não nada. sabe nada. Você não sabe nada que está acontecendo no mundo. Eu falei, gente, eu Nem me quero saber o que importo. eu Eu digo assisti. Eu assim, vou eu sou lá, casada com um tudo. homem que sabe. Quando é muito importante, ele me conta. Porque o Ricardo, pelo outro lado, ele assiste tudo. Aí quando ele vem me contar, eu digo, isso não quero saber. Isso nem me conta que eu não quero saber. Agora, eu sei que eu, assim, é Mas, Mi, quando é desesperador. importante, chega a gente. Chega. É, Mas, assim, o Bocão me contar que fulano foi assaltado, estuprado, caiu a casa, tá todo mundo desabrigado. Gente, gente, eu qual é a vou ficar mal. Sabe necessidade? por quê? Eu não sei qual é a crença de vocês, mas a gente tem um inconsciente coletivo de desastres, de Aham, escassez, de guerra. Tudo vai engatilhar a gente, aham, aham. mesmo que eu esteja me trabalhando, Exatamente. trabalhando minhas feridas. É isso. Perguntei porque o meu desafio é assistir qualquer coisa que tenha a ver com abuso infantil. Gente, eu Com? digo, não dá, não dou conta. Pois é. Abuso infantil, porque para mim foi É, chocante demais as aulas de direito de, de medicina legal dentro do direito, que eu sou formada em direito criminal, né? E as aulas de medicina legal, quando eu soube o que acontece com crianças, para mim foi assim. Então, quando alguém Som da fala disso, Liberdade, já assistiu? oi? O Som da Liberdade, já assistiu? Estava no Ah, cinema agora. opa, não, então confundi com outro. O Som O da Som da Liberdade? Liberdade. O som. Ah, Assistam, tá assistam, todo mundo falando. Eu fiquei me perguntando, será que eu assistam. dou conta de assistir? Então, mas olha só, Porque você tem tem que olhar também para isso, né, no seu processo. Essa existência, tem que olhar para isso. por isso que eu te perguntei, porque eu digo, gente, para mim é inviável ficar assistindo, ouvindo e eu acho assim, é demais, é demais. Então, pode ser que, né, precise trabalhar isso aí. Todas Estamos todas nós precisando passamos trabalhar por algo. alguma coisa ou outra nessa existência ou dos nossos ancestrais. Então, a gente honra muito Exatamente. eles e a gente Gratidão maravilhosa. também passa por isso aqui. Nada, eu que agradeço. Obrigada. Meninas, Beleza. podemos encerrar? Alguém tem algo para trazer? Estamos finalizando ali 5 minutos. Algo para compartilhar, para falar? Aproveita esse momento com ela. Eu quero agradecer, né? Porque foi realmente cirúrgico. Foi lá no lugarzinho mesmo. E depois eu vou assistir novamente essa aula, né? Porque, eh, principalmente no começo, eu estava ainda com os trabalhos, trabalhador lá no jardim, e aí foi, eu não perdi alguma coisa. Mas, assim, quando eu liguei o computador, eu fiquei melhor, né, do que no celular. No celular estava um desastre, o som estava horrível, mas no computador foi maravilhoso e foi, assim, cirúrgico. Amei. Obrigada. Gratidão, Gratidão. meu amor, pelo teu tempo. Pronto? Só ali. Vou encerrar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Obrigada. Opa, Janaína. Os 45 do segundo tempo. Diga, Jana. Bom dia, meninas. Eu cheguei realmente atrasada, mas fiz o possível para estar presente, né? E peguei uma parte da fala, tudinho, eu achei muito interessante, de fato, né? Sobre também essa questão, todas as questões que foram abordadas aqui, e como a Liz falou, a Diana falou, muito cirúrgico também. E eu só tenho a agradecer, porque eu acho que quando você vem para doar
parte do seu tempo, seja para quem for, né? E é um esforço, né? E tudo tem que ser realmente valorizado e aproveitado. Então, assim, fiquei muito reflexiva com algumas coisas. E uma coisa que me chamou a atenção, só para bem rapidinho, sobre inteligência emocional. Realmente, de fato, se fala muito de inteligência emocional, mas não se vê a fundo o que exatamente é a prática da inteligência emocional. Então, a gente vive recebendo muitas informações, mas o essencial, às vezes, é também mais simples. Eu não sei. E a gente acaba se perdendo na própria inteligência emocional, porque existe uma cobrança em cima dessa inteligência emocional que aparentemente vira clichê em todas as esferas que são abordadas. Então, esse fato realmente me chamou a atenção, porque na jornada de autoconhecimento, existe realmente a teoria, mas mais do que tudo isso é a prática. Então, assim, eu senti, como se diz, só dizer, agir com inteligência emocional, como diz, é muito fácil falar. Todo mundo fala, todo mundo aborda, mas assim, bom, o que é inteligência emocional de fato, na prática, para cada um de nós? Porque cada um temos histórias diferentes. O que aplicar essa inteligência dentro da nossa realidade? Porque nós temos sentimentos, nós temos pensamento, nós temos crença, então tudo isso. Então, assim, a gente acaba olhando aquilo de uma forma assim, existe uma esperança, mas existe uma cobrança também em relação a isso. Que a gente acaba trazendo para a gente, como se assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso, senão eu não vou para frente em um relacionamento. Eu tenho que fazer isso, senão eu não vou ser bem-sucedida na vida. Eu tenho que fazer isso. Então, assim, isso acaba sendo uma obrigatoriedade. De vez de trazer isso para ser, vamos dizer, o amor, né? Fluir, não. Acaba sendo uma obrigação, porque você não quer passar por aquilo que você já anda passando. Então, assim, foi muito, muito, muito gratificante, assim, foi muito essencial essa sua fala e me trouxe isso, esse pensamento. Então, eu só tenho que agradecer e eu acho que o caminho é esse, tá bom? Que Deus abençoe. Gratidão, Jana. E é isso, é aplicar. Não adianta a gente, né? A inteligência emocional, temos que fazer e passando por cima das nossas dores. Então, olhar para as nossas dores, ressignificar essas dores, para que a gente possa agir consequentemente com equilíbrio e não forçando a gente a ser aquilo que a gente ainda está no nosso processo. Então, não pode ferir o nosso processo. Tem que ir com Gente, calma, com gentileza com o nosso sistema. e que fique claro aqui para quem está assistindo gravado, já falei para todas do meu grupo. É por essa razão que eu estou trazendo terapeutas aqui, especializadas. Porque ainda que eu tenha as minhas especialidades, nesse momento eu não estou atuando no 1 a 1, salvo raras exceções. Então, eu sei que vai chegar um ponto, lembra que eu falei? Que vocês vão se deparar com bloqueios. E esse bloqueio tem que ser no 1 a 1. E é por isso que eu estou trazendo profissionais que trabalham nesse 1 a 1, para que vocês tenham essa oportunidade, essa possibilidade, primeiro de conhecer esse profissional, para simpatizar ou não com esse profissional, para daí ver se é um Theta Healing que eu preciso, que é crença, é uma reprogramação com a Manu, é uma terapia profunda de relacionamentos com a Annelise. Então, assim, por quê? Porque como eu não estou disponível nesse momento, como é que eu posso vir aqui dizer para vocês, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tem essa frequência, dessa forma a gente faz. Excelente. Alguns trabalhos eu até tenho feito alguns exercícios, né? Os exercícios da gratidão, o exercício do pai e da mãe, mas eu sei que vai chegar um limite daquilo que é só seu. E eu não posso deixar vocês desamparadas. E nesse momento, cuidando do meu corpo físico, eu não estou podendo amparar. E é por isso que eu trouxe essas profissionais. E eu digo, façam suas propagandas, porque elas têm que estar amparadas naquilo que é bloqueio, naquilo que é individual. Então, mulheres, o que eu quero é que quem identificou bloqueio, busque quem eu trouxe aqui, porque é para isso que ela está aqui. Não só para trazer mais informação, não só para trazer mais, mas para que vocês conheçam, se conectem na percepção. A Liana falou, nossa, foi cirúrgico. Quando eu escuto isso, eu digo, opa, ela lembrou de algo, ela percebeu algo. Quando a Jana fala, tem hora que a gente se cobra e não consegue. Opa, tem um bloqueio ali. E era para isso, para que vocês, conhecendo essa profissional, chegando nessa conclusão, pudessem buscar aquela especificidade que, para mim, no grupo, ainda não é possível. Entendem? É sobre isso.
Então, que bom que vocês conectaram, que bom que veio essa percepção. E quem está assistindo no gravado, fique com o contato. Ela deixou ali o arroba dela. Quem precisar de contato direto, eu tenho. Eu não sei se eu posso. Ela me disse se eu posso passar. Mas é para isso, tá bom? Porque a gente tem que fazer um trabalho muito responsável. E a primeira aula do Prodep foi sobre o quê? Quem lembra? Aceitação. A primeira sessão do Prodep foi sobre aceitação, justamente para que nós tirássemos o peso da autocobrança e compreendêssemos que cada uma tem o seu processo, que eu vou fazer 100% dos meus 50%, mas que vocês têm, às vezes eu faço 120, né? Como diz a Manu, a gente transborda, a gente como é que é? Over delivery. Mas que tem os 50% de vocês de perceber até onde eu consigo com esses exercícios e até onde eu sequer consigo dar o passo do exercício, o tamanho bloqueio que eu tenho, e aí eu preciso aprofundar. Tá bom, minhas lindas? Mas a autocobrança só vai fazer com que vocês prejudiquem esse amor próprio. E o que a gente veio fazer aqui, lembra da fala da Manu, que conectou com o meu livro? O que a gente veio fazer aqui é desenvolver esse amor próprio. É desenvolver esse autoconhecimento, é nos desenvolvermos essa inteireza. Então, a última coisa que eu quero, aliás, nem última ela poderia entrar dentro do Prodep de resultado e autocobrança. De forma alguma, não dá, não pode. Porque aí é um efeito reverso, é um efeito reverso. Então, eu digo, quando pode estar aqui, venha, quando não pode, fique no seu tempo. Mas observe se isso é uma procrastinação ou se realmente eu não posso agora, eu tinha uma outra questão. Porque se eu percebo que é uma procrastinação, tem um bloqueio. Então, vamos aprofundar nisso. Compreendem? É sobre isso. Diga, Jor, que eu preciso liberar Manuzinha. Mas diga, minha linda. Ai, que bom que você veio. Que alegria. Diga. Estava aqui sempre. Bom dia a todos. Manu, desculpe ser assim, bem em cima da hora, mas só me veio a questão agora no meu coração. E aí eu queria saber se, por exemplo, o pai do meu filho tendo traumas e ele não querendo trabalhar esses traumas, não acessando para ter a cura deles, enfim, trabalhar isso, e meu filho convivendo com isso o tempo todo, se há esperança de meu filho não ser vítima desses traumas não trabalhados pelo pai dele. É mais ou menos isso que eu quero, porque eu acho que de alguma forma isso vai passando. Um pai que não trabalha seus traumas, de alguma forma passa isso para o filho, e aí eu sei que ele tem um trauma muito grande, o pai. E aí eu acho que isso traz consequências para o filho. Aí eu fico naquela coisa de querer ser a salvação do filho. Uhum. E talvez coisas assim que eu não possa fazer nada por ele também. Eu queria uma palavra sua em relação a isso. Obrigada. Tá, meu amor, só me fala uma coisa. Quantos anos tem seu filho? 14 anos. 14. Tá. O que acontece? Primeiro eu vou explicar rapidamente, tá? Só um minutinho. Eu tenho uma paciente agora, 11 horas, mas eu consigo responder essa. Deixa eu te explicar. Existe algo que eu sempre falo para as mães que falam isso para mim. Mano, eu não consigo dar conta de controlar o comportamento do meu marido, do meu ex-marido, em relação aos meus filhos. Aí, o que eu explico? Primeiro ponto, existe uma lei de causa e efeito. Então, o filho de vocês não nasceu filho dele, por acaso. Já começando por aí. Ele tem algo a aprender com esse pai. Ele tem algo a receber dessa mãe. Essa mãe tem algo a aprender com isso tudo também. Campo eletromagnético. Causa e efeito, não tem nada de misticismo. É campo eletromagnético. Está registrado. Está registrado. Então, se ele está ali, ele está aprendendo alguma coisa. O que vai acontecer? É o que o seu filho, com 14 anos, que agora ele busca a tribo dele. Ele está buscando as pessoas com interesse. Só vou te dar esse spoiler para você entender. Ele não está buscando perfeição. Ele não está buscando pessoas perfeitas nesse momento. Ele está buscando quem fala assim, ah, errei, você me desculpa. Ele vai admirar para o resto da vida essa pessoa, nessa fase. Se você colocar-se como uma mamãe que é perfeita, ele vai se afastar.
Mas se você se colocar como uma pessoa que quer acertar todos os dias, mãe, meu filho, eu quero ser o melhor para você, mas eu erro. Ele vai te admirar para o resto da vida. E quando ele olhar para o pai dele, se você tiver o discernimento de não falar mal do pai dele, mas sim explicar para ele que o pai erra também, tá tudo bem, ele vai buscar em algum momento da vida dele como reprogramar isso nele. É uma modelagem, é. Tem consequências? Tem. Tudo dentro da lei da causa e efeito. E tudo que você puder fazer para si vai transbordar no seu filho também. Então, a primeira coisa que você vai fazer é não focar na salvação do teu filho, é dar o teu melhor para você que vai transbordar e vai chegar nele. E é perdoar esse pai pelo momento dele não querer mexer nas feridas, ele não dá conta. Ele não dá conta. E aí, quando você fizer esse movimento, o movimento da harmonia vai ser muito mais forte. De você falar para o teu filho assim, ó, honra teu pai, ele tem os processos dele, como eu também tenho, tá tudo bem. Lá na frente, quando ele estiver no setênio de não para estar para fora, mas está para dentro, a gente ressignifica. Fique em paz. Muito obrigada. Valeu demais suas palavras. Gratidão. Nada, meu amorzinho. Vocês todas me sigam lá no Instagram para a gente continuar se falando. Fala, amiga. Gratidão. Não, não tenho nada para falar, não dá, não tem, não posso. Tem coisa que a gente, entende? Traz e espera que o mundo receba, o mundo todo. Muito obrigada, Manuzinha. Muito obrigada a todas que vieram. Espero que vocês tenham recebido. Eu recebi muito aqui. Gratidão, Manu. Te honro muito. Espero te honrar cada vez mais. Também, meus amores. Honro vocês. Gratidão, Mi. Tá Tchau, tchau, contigo o meninas. host, você que fecha. Ah, tchau, meus amores. Um excelente dia para vocês. Levem e apliquem.